Agradecendo à comissão organizadora do Congresso por esse convite. Eu acho que é uma ótima oportunidade da gente estar discutindo um tema que é do dia a dia dos profissionais da medicina do trabalho, mas que até pouco tempo atrás ele contava com pouca reflexão e com uma intervenção mais organizada. Eu vou começar fazendo uma definição de violência, né? Essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde, que nas últimas décadas passou a entender violência como um problema de saúde e preconizar uma série de medidas de intervenção no campo da prevenção, no campo da política de saúde pública, né? Então, violência é o uso intencional de força física ou poder em ameaça ou ato contra si mesmo, outra pessoa, grupo ou comunidade que resulte ou tenha grande probabilidade de causar lesão, morte, agravo psicológico, distúrbio de desenvolvimento ou privação. Essa descrição é muito importante porque ela inclui a violência contra si mesmo, no caso do suicídio, né? Quem tem acompanhado... que ótimo. Quem tem acompanhado as discussões, principalmente na Europa, né, recentemente nós tivemos uma discussão muito intensa na França sobre os suicídios relacionados ao trabalho, então esse é um tema muito importante. E a outra, eu destacaria ainda nessa definição o fato de considerar o agravo psicológico como decorrente, né, como uma das repercussões da violência. Até pouco tempo atrás se considerava só os traumas, só a violência física. Bom, fazendo um pouco da contextualização, né, violência ela é parte da experiência humana ao longo dos séculos, então se nós recorremos à literatura mais antiga, e nós que somos de um país de tradição judaico-cristã, se nós nos remetemos à Bíblia, por exemplo, nós vamos ver que é uma literatura da melhor qualidade, mas recheada de descrições de episódios de violência. Então a violência ela acompanha a trajetória dos homens na face da Terra, e apesar disso e da existência de muitos sistemas religiosos, filosóficos, legais e comunais para evitar ou limitá-la, nenhum deles teve sucesso absoluto. Então, mesmo no cenário contemporâneo, quando a gente lembra de países onde vocês têm, que têm religiões que são muito rígidas e que impõem penalidades muito duras para pessoas que cometem crimes ou violência, nem nesses lugares eles foram capazes de evitar, eles são capazes de evitar completamente, né, episódios de violência. A outra questão que é importante lembrar é que desde a década de 80, o campo da saúde ele tem apresentado crescente interesse em entender as raízes da violência para prevenir sua ocorrência. A gente vai falar mais para frente, mas para além de questões de natureza ética, a violência ela tem um custo social e um custo para os sistemas de saúde elevadíssimo. E esse seguramente um motivo muito forte para que os sistemas públicos de saúde passassem a ter uma intervenção cada vez maior nos episódios de violência. E, por fim, a violência culturalmente determinada, né? Ela varia ao longo da história, e está aí a violência, por exemplo, a violência doméstica, entendendo a violência contra a mulher e contra a criança, que foram tolerados durante séculos, e mesmo no nosso país, até 4 décadas atrás, ela era tolerada, mas a partir de então começa uma percepção da sociedade de que a violência contra a criança, as formas de educação baseadas no castigo físico, por exemplo, ou o espancamento de mulheres é socialmente inaceitável. E a gente passa a ter um processo de normatização, de criação de leis que punem com rigor as pessoas que perpetram esse tipo de violência. Então, a sociedade passa a considerar inaceitável e ela passa a registrar essa não aceitação na lei, né? A mesma coisa com relação à violência no trabalho. A violência no trabalho não é recente, né? Ela, na verdade, ela existe há séculos, mas mais recentemente ela passa a ser reconhecida como inaceitável. Nos anos 90, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho reconhecem a violência como um problema de saúde pública, então taxas epidêmicas, alto custo para os sistemas de saúde, obstáculo para a oferta de serviços de saúde em comunidades pobres
E aí, já entrando especificamente no tema da violência no trabalho, hoje um dos grandes desafios para os gestores de saúde é conseguir adesão de profissionais de saúde a unidades de saúde que estão instaladas em regiões consideradas violentas das cidades, né? Nós sabemos que médicos, enfermeiros, psicólogos, a equipe de saúde, de uma forma geral, em determinadas localidades, ela é submetida sistematicamente a ameaças, intimidações, muitas vezes tem o seu patrimônio depredado, o seu carro arrombado, roubado, etc. E isso é um forte obstáculo para que a gente consiga a adesão destes profissionais à política pública de saúde. Um outro exemplo é o exemplo das escolas, né? Aí nós temos hoje a violência na escola contra os profissionais da escola, particularmente os professores, ela cria uma grande dificuldade na permanência desses profissionais nessas escolas. Então, um fator de turnover, de grande rotatividade, com prejuízo da qualidade pedagógica dos cursos, etc. A gente vai ver isso mais para frente. E, por fim, uma causa de absenteísmo. O medo da violência, particularmente se o trabalhador ele foi vítima recente da violência, é um fato que leva ao absenteísmo no trabalho. Então, tem estatísticas mostrando que nos dias que se seguem um episódio de violência, por exemplo, numa unidade de saúde, numa empresa, numa escola, as taxas de absenteísmo nos dias seguintes, elas aumentam, porque as pessoas têm medo de se dirigir ao local de trabalho. E, por fim, o adoecimento e o turnover das equipes. No Brasil, a explosão da violência ocorreu nos anos 90, particularmente nos grandes centros urbanos, embora mais recentemente a gente esteja testemunhando uma interiorização da violência. Então, o cenário de violência urbana, mais conhecido como os crimes, os roubos, os assaltos, as tentativas de homicídios, antes restrito aos grandes centros urbanos, agora eles passam a se interiorizar. A gente vai comentar isso mais para frente também. Bom, qual que é o cenário brasileiro de respeito à violência? Eu trouxe aqui o resultado de uma pesquisa por amostra, um survey, que foi realizado na região metropolitana do Rio de Janeiro em 2007, e que mostrou que 57% dos entrevistados na capital carioca temiam ser vítima de bala perdida, 43,5% temia estar no meio do tiroteio, 34,7% a ter a residência assaltada e 37% sentia-se inseguro em andar no próprio bairro à noite. Isso mostra a degradação da qualidade de vida que a violência nos centros urbanos ela provoca, né? Você pensar que as pessoas têm medo de ter vida no espaço público, né? Medo de ter residência assaltada, medo de andar no próprio bairro à noite, né? Um percentual elevado, 37%, isso mostra uma grande degradação da qualidade de vida. Em Minas Gerais, um survey sobre medo, uma pesquisa por amostra especificamente que media o medo da população, ela mostrou em 2009 que 55% dos entrevistados tinham receio de ser vítima de homicídio no próximo ano. Esse medo, né, medo é uma sensação, é subjetivo, ele não tem base empírica, porque, na verdade, a gente sabe que o homicídio, a morte violenta, ela se concentra em determinados locais da cidade, mas isso mostra o grande sentimento de insegurança da população. Esse aqui é o mapa de Belo Horizonte, só para reafirmar o que eu acabei de dizer. A violência ela não se distribui democraticamente pelos grandes centros urbanos, ela concentra em determinados locais da cidade, que geralmente, isso é uma realidade do Brasil inteiro, na verdade do mundo inteiro, ela vai se concentrar nas regiões onde a gente diz que exige uma concentração de vulnerabilidades sociais. Aqui no caso, esse é o mapa de Belo Horizonte, as regiões que aparecem mais escuras são as regiões que concentram violência e que coincidem com os aglomerados urbanos, com as favelas. Então, os locais, as empresas, as escolas, as unidades de saúde que estão nessas localizações ficam mais vulneráveis a ações violentas. Bom, a violência no trabalho. Né? Então, a violência no trabalho, essa é uma definição da European Commission Safety and Health at Work, ela diz que a violência no trabalho são todos os incidentes nos quais as pessoas são ameaçadas, abusadas ou agredidas em circunstâncias relacionadas ao trabalho, envolvendo desafio explícito ou implícito da segurança, do bem-estar e da saúde.
né? Então, muitas vezes, a ameaça ela é apenas implícita, ela é apenas sugerida, isso é suficiente para provocar um grande desgaste, uma grande apreensão no trabalhador, compromete o seu cotidiano, é notificado, não é passível de não que não seja passível, não é notificado pelo trabalhador, muitas vezes até pela inexistência de instrumentos para notificar, mas causa um prejuízo real da sua qualidade de vida no trabalho. Eu trouxe aqui uma classificação do Oliveira e do Nunes, é uma classificação de 2008, porque ela detalha, eu trouxe na verdade duas classificações, mas para a gente discutir, ele detalha as várias modalidades de violência que podem acontecer no trabalho. A primeira é a violência nas relações de trabalho. O autoritarismo, as agressões físicas, as repressões, os constrangimentos e humilhações de superiores hierárquicos para seus subordinados, visando a dominação, a exploração e opressão, né? Aqui se enquadram a maior parte dos casos, por exemplo, de assédio moral no trabalho. E que vale lembrar que, embora quase sempre o ofensor ele seja um superior, a gente também tem episódios em que a violência é perpetrada pelos próprios colegas, né? Motivada pelo preconceito contra a opção sexual, raça, origem social, e aí a gente tem vários fatores que podem determinar essa violência, e até mesmo num cenário muito competitivo, né? Num cenário de competição meio darwinista no local de trabalho, essa violência pode ser perpetrada pelo colega que está disputando com o seu companheiro de trabalho. E essa violência ela varia desde a violência física até a violência psicológica. A gente tem a violência na organização do trabalho, uma velha conhecida da gente, né, que resulta da forma como o trabalho é organizado, da divisão, do ritmo, da produtividade, do modo operatório, do contrato, da jornada de trabalho, da forma como é feita a rotatividade, a gestão da segurança e da saúde, e que a gente considera uma violência porque ela pode colocar em situação de risco os trabalhadores. A violência das condições de trabalho, que resulta da insalubridade e insegurança das condições de trabalho, ao que a gente chama, né, de violência de resistência, que resulta das reações dos trabalhadores às violências relacionadas ao trabalho, visando amenizar os esforços no trabalho e torná-lo factível, como forma de manifestar a resistência ao poder e ao controle gerencial. Então, são as várias formas, digamos, de motim no trabalho, de conflito no trabalho, e às vezes até de paralisações no trabalho que ocorrem de forma violenta, que dão conflito entre os colegas, que dão depredação do patrimônio, etc. E a violência simbólica, ela vai se expressar no tratamento dos trabalhadores como indivíduos de segunda classe, seja pela raça, etnia, grau de escolaridade, qualificação profissional e pela forma de inserção no mercado de trabalho. A gente tem vários estudos mostrando essa violência simbólica que passa pelo não reconhecimento do trabalho do outro. Tem um que é famoso, que foi realizado aqui em São Paulo, né, só para exemplificar, para não ficar muito árduo, né, de um colega da USP que fez um texto, né, uma conclusão de um trabalho de curso de pós-graduação, em que ele, em parte da sua jornada de trabalho, ele se travestia de faxineiro e varria as ruas do campus, as instalações, fazia o trabalho habitual dos trabalhadores de conservação e limpeza, e ele sentiu na própria pele o que não é ser reconhecido, o que é ser ignorado, né? Ter a sua, é como se as pessoas fossem cegas a vocês. Ele passava por colegas que não o reconheciam, né? Não dirigiam um bom dia, um boa tarde, né? Então, uma forma de violência simbólica que se dirige a trabalhar indivíduos que são considerados de segunda classe na nossa sociedade. Bom, essa aqui é uma outra tipologia e aí ela fala de como a violência vai ocorrer no local de trabalho. O primeiro tipo é a violência intrusiva, é o ato criminoso da parte de terceiros. Né? Então, você, lá, caixa de banco, de repente entra um ladrão no banco, ele é armado e ele rende todas as pessoas, eventualmente agride fisicamente as pessoas, ameaça. Então, o ato criminoso ele vem da parte de terceiros que não estão envolvidos naquele processo de trabalho.
fazer um parêntese agora, eu comentei há pouco do processo de interiorização da violência, antes restrita aos grandes centros urbanos. Então, hoje, uma modalidade de violência contra trabalhadores muito frequente é o assalto a bancos, né, a agências bancárias da cidade do interior, porque elas têm uma menor vigilância, ao contrário das agências dos grandes centros urbanos, e a prática que tem sido mais corriqueira é sequestrar o gerente, ou particularmente a sua família, e depois se dirigir com esse gerente até a agência, abrir o cofre e retirar o dinheiro, né? Então, é um terceiro, nesse caso é uma modalidade, que foi se adaptando às modificações. Porque, na verdade, as pessoas motivadas para o cometimento da violência, principalmente o crime contra patrimônio, elas vão se ajustando às circunstâncias. Então, se nas agências dos grandes centros tem circuito interno de TV, porta, né, que detecta metais e tem vigilância, as agências do interior nem sempre. Então, ela é mais fácil de ser assaltada, e o expediente comum é sequestrar o gerente e sua família. Os atos terroristas não fazem parte da nossa realidade. Um exemplo é esse ato terrorista recente lá em Boston, né, em que inclusive atingiu trabalhadores que estavam participando do evento esportivo. A agressão dos indivíduos com doença mental sob efeito de drogas, frequente no caso de trabalhadores da saúde, principalmente aqueles que interagem com pacientes com transtornos mentais, e o protesto violento. A violência relacionada ao consumo é a violência do consumidor, cliente, paciente, usuário contra membros de equipe. No caso nosso, a vítima principal são os servidores públicos, eles são vítimas frequentes, né, desse tipo de violência, não só aqui, como no resto do mundo. Eu vou mostrar mais para frente, mas a gente não tem estatísticas brasileiras de violência no trabalho, mas eu vou mostrar uma estatística norte-americana mostrando que os servidores públicos, eles são vítimas frequentes pelo fato de interagirem, né, o tempo inteiro com o consumidor, com o usuário, e muitas vezes ele ter de mediar conflitos para os quais nem sempre ele está preparado. O trauma vicário da equipe, tá? Isso é muito interessante. Eu vou começar de um fato que provavelmente todo mundo aqui conhece, mas há alguns anos, talvez uns 4, 5 anos, um perito do INSS foi assassinado por um segurado descontente na agência do INSS de Patrocínio, um município da região do Triângulo Mineiro. E eu estudei esse episódio 3 anos depois, convidada pela própria Previdência Social. Então eu fui à agência, entrevistei todos os trabalhadores, e o que motivou foi o fato da gerência ter identificado uma queda no desempenho muito grande desses servidores, muitos conflitos na agência, muitos afastamentos no trabalho por transtornos mentais. O que aconteceu lá? Os colegas, todos os colegas viram esse médico sendo assassinado na área. Ele não foi assassinado dentro do consultório da perícia, ele foi assassinado no hall da agência, e todos testemunharam o episódio, e isso gerou uma série de transtornos, é o que a gente chama de violência vicária. Você não foi o alvo direto da violência, mas você testemunhou a violência. E isso gera uma série de medos, de ansiedades, de inquietações, e que podem persistir por prazos prolongados. A violência da equipe, dirigida contra clientes e consumidores, o que na literatura chama-se de violência institucional, aqui é o outro lado, o que é uma denúncia frequente nos serviços de saúde, nas forças policiais brasileiras, que é o fato do trabalhador que perpetra uma violência contra os clientes, né? Então, o maltrato, a descortesia, no caso das forças policiais, a violência imotivada, isso também é uma violência dirigida contra clientes e consumidores, e que muitas vezes pode ter uma resposta na mesma medida, ou seja, o agredido, ele agride esse trabalhador. A violência entre pessoas que mantêm relações de convivência, violência entre membros do trabalho, entre colegas de trabalho, da equipe, né, que pode chegar às vias de fato, a violência física, e a violência doméstica, que tem por cenário o local de trabalho. Então, são conflitos interpessoais de membros da mesma família,
e que tem cenas, né, de conflito no local de trabalho. Então, é o ex-marido ou o atual marido que vai ao local de trabalho e perpetra uma violência, uma agressão contra o companheiro nesse espaço. A violência da organização contra os trabalhadores e a violência da organização contra consumidores, clientes e pacientes. Dá um exemplo aqui dessa violência organizacional. Há algum tempo, isso foi para as páginas dos jornais, uma empresa que fabricava peças íntimas femininas respondeu a uma ação na justiça porque ela tinha vários casos de roubos das peças íntimas e ela resolveu implementar um sistema por amostragem, quando as mulheres passavam pela catraca, a maior parte eram mulheres, eram costureiras, aquela que fosse sorteada passava por uma revista íntima para verificar se ela não estava levando no corpo, vestida, né, uma peça da empresa. Então, essa forma de constrangimento, de intimidação, considerada uma modalidade de violência organizacional, era um procedimento da empresa, foi parar nos tribunais. E a violência da... Oi? Intimidação nos dois sentidos. Intimidação nos dois sentidos. Uma agressão à intimidade das pessoas e intimidando as pessoas, né? E aqui a violência da organização contra consumidores, clientes e pacientes, etc., que a gente vê em várias situações, né? Eu vou me referir muito aqui aos serviços de saúde, não estou falando só do serviço público de saúde, mas também da saúde suplementar. Quem tem lido o jornal tem visto, né, as várias denúncias do atendimento precário, por exemplo, as filas longas nos serviços da saúde suplementar, nos serviços de urgência e emergência, aquela grande aglomeração, os conflitos com os profissionais e aí uma violência claramente decorrente da forma de organizar esse trabalho. A violência no trabalho ela é crescente, as atividades de maior risco, aquelas em que a gente tem mais registro, são as atividades dos policiais e das instituições correcionais e de segurança, então os agentes penitenciários, os policiais, os vigias e vigilantes, as profissões ligadas a serviços de saúde, as vendas a varejo, fundamentalmente por causa das tentativas de assalto e os assaltos, os trabalhadores da educação e os trabalhadores do transporte. A violência no trabalho ela é muito subnotificada. Há uma estatística norte-americana que estima que mais de 50% dos episódios não são notificados ou denunciados, e ela é muito naturalizada. No caso, particularmente, dos trabalhadores da saúde, muitos encaram como um risco inerente ao trabalho. Então, trabalhar, ser médico de um pronto atendimento, de um pronto-socorro, e ser agredido, ser insultado, ser ameaçado de violência física e muitas vezes ser agredido fisicamente pelo paciente ou seu acompanhante, é encarado como um risco da atividade e não gera maiores notificações, não gera uma discussão interna no serviço. E é uma causa importante de adoecimento. A síndrome do estresse pós-traumático, depressão, pânico, ansiedade, insônia e traumas físicos. Para ilustrar, aqui eu vou relatar um caso. Nós temos lá no Hospital das Clínicas da UFMG um serviço de saúde do trabalhador, um ambulatório de doenças profissionais. E, por curiosidade, porque foi essa semana, nessa quinta-feira, nós atendemos 2 casos de violência relacionada ao trabalho, e um muito interessante, que é um trabalhador terceirizado do governo do estado de Minas Gerais, que trabalha numa unidade onde se faz carteiras de identidade. É uma unidade que fica no centro da cidade de Belo Horizonte, e esse trabalhador passou a desenvolver um quadro de síndrome de estresse pós-traumático, uma depressão, um delírio persecutório, e a história dele é o seguinte: ele recebe as pessoas que vão fazer carteira de identidade, elas chegam com sua certidão de nascimento, e ele tem todo um procedimento, um protocolo, em que ele tem de verificar no sistema se existe um mandado de prisão expedido contra aquela pessoa. Quando existe um mandado de prisão, ele vira para o cidadão e fala assim: com licença, levanta, vai lá embaixo, busca a polícia e prende a pessoa. Resultado, né, quer dizer, as pessoas que são presas associam, né, a ação dele com razão à prisão imediata, e ele é vítima constante de ameaças. Né? Teve de ameaças, ele relatou inclusive que várias vezes o cidadão falou assim: nossa, você podia ter me avisado que eu ia embora, né, ou coisas do estilo.
E ele começou a desenvolver o quadro de vigilantismo, então ele pega um ônibus e acha que tem gente atrás dele, gente vigiando, gente seguindo, e isso foi só o início de uma série de outras manifestações, de outros sintomas que culminaram num afastamento do trabalho. E o outro é um trabalhador, um carpinteiro da construção civil. A empresa oferecia péssimas condições de alojamento, tinha um vestiário muito ruim. No fim da jornada sempre tinha briga por conta do chuveiro, porque o número de chuveiros não atendia o que a lei determina. E um dia ele teve uma briga com um colega e os outros colegas passaram a incitar, vendo o conflito, né? Isso é muito comum, bate, mata, né? Uma cobrança do exercício da masculinidade, da valentia por parte lá das pessoas que estavam em conflito, e ele virou de costas e o colega deu uma martelada na cabeça dele. Ele teve um afundamento de crânio, uma fratura, ficou no CTI muito tempo, e hoje ele não consegue voltar para o trabalho, né? E aí, dando um exemplo de como, de uma manifestação de violência, ele tentou voltar, mas com sudorese, taquicardia, um medo intenso, e os colegas o apelidaram de martelinho, de cabeça dura. Então ele chegava no local de trabalho e tinha de escutar as chacotas, e isso intensificava mais ainda o quadro. Então hoje ele está afastado, em tratamento psiquiátrico. A gente está avaliando se não existe também um problema orgânico por conta da lesão cerebral quando do afundamento de crânio, mas com um transtorno muito importante. A violência contra profissionais de saúde. Dá alguns exemplos das situações mais emblemáticas de violências contra trabalhadores. Os fatores de risco no setor, né? Esse é do Contreira Moreno, ele fez uma revisão muito bem feita na literatura sobre violência contra trabalhadores de saúde e identificou os seguintes fatores, né? Que justificam, que explicam a violência contra esses trabalhadores. O trabalho exige interação face a face, a atitude inadequada do profissional de saúde. Isso ainda no Brasil é muito comum, embora a gente tenha um sistema de saúde unificado, universal, de acesso universal, um direito de cidadania inscrito na Constituição brasileira. Muitos profissionais ainda tratam, né, o cidadão que procura a unidade de saúde como se ele fosse objeto de um favor, né? Então tratam com descortesia, com falta de educação mesmo, e isso é uma fonte frequente de conflitos em unidade de saúde. A localização geográfica dos serviços em regiões com elevados índices de violência, isso é um problema em todos os relatos de violência no trabalho, né? A instalação, uma empresa, seja ela qual for, ela está instalada numa região que tem indicadores de violência nos seus entornos. O perfil da clientela, então pacientes psiquiátricos com demência, drogados, pessoas envolvidas com criminalidade, pacientes idosos muitas vezes, né? E também por conta da própria demência, e muitas vezes não é nem o paciente que agride, é o acompanhante do paciente que agride. A demora no atendimento, gerando frustração no usuário, pacientes estressados com dor, situações que devem ser comunicadas mais notícias. E aí isso é um problema das nossas escolas que formam profissionais de saúde. A gente verifica cada vez mais uma dificuldade de lidar com os limites do exercício profissional, de dificuldade de lidar com a morte, dificuldade de lidar com a má notícia. A onipotência do profissional é muito grande, então ele tem uma dificuldade, e essa dificuldade, ela se transforma muitas vezes numa falta de habilidade comunicacional que gera violência. O número reduzido de trabalhadores, o medo de desemprego e pressões psicológicas relacionadas aos novos modelos de gestão. A violência na escola, né, é a que mais ocupa os jornais brasileiros, principalmente a violência contra o docente, né. A violência na escola está muito relacionada com os entornos da escola. Então, escolas em áreas violentas, em áreas em que você tem um vigoroso comércio de drogas ilícitas, que você tem um número muito grande de populações envolvidas com outro tipo de crime, né, ela acaba se tornando alvo da violência da região. Então, a violência na escola, ela se relaciona também com o processo de trabalho na escola e a outras mudanças culturais. O que é o processo de trabalho na escola? Vários estudos sobre violência na escola mostram que a direção da escola faz uma diferença muito grande. Então, uma diretora que não é capaz
de sustentar a disciplina dentro da escola, a manutenção da ordem na escola, ela facilita a emergência da violência da escola. Porque, do ponto de vista simbólico, a mensagem que ela passa para as pessoas é que nessa escola pode tudo. Então, se o aluno fuma na escola, se ele faz sexo com um coleguinha no banheiro, se ele chega na escola com canivete, ou seja, se ele faz essas coisas que infringem as normas, e isso não tem nenhuma medida de punição, a mensagem que passa para todo mundo é que essa escola é terra de ninguém, que tudo pode acontecer lá dentro, que simplifica a violência. Por isso que os especialistas em escola, eles dizem que a direção da escola faz muita diferença quando se trata da violência da escola. Então, outra hipótese, né, é que, principalmente no nosso cenário, a massificação que é necessária e que é desejável da escola, ela permitiu o ingresso de estudantes com distintas origens, valores e culturas, o que, na ausência do preparo dos profissionais para lidar com as diferenças, gerou um ambiente de conflito e violência. Então, aí, isso nos remete à falta de preparo do professor, da escola, para lidar com diferentes clientelas. Então, até a década de 80, por exemplo, o acesso ao segundo grau era mais reduzido do que é hoje, né? Então, hoje, você massifica, amplia o acesso à escola, mas o professor tem de estar preparado para lidar com clientelas que têm padrões culturais muito diferentes. E quando ele não tem esse preparo, ele acaba sendo um perpetrador de violência contra os alunos e, em decorrência, também uma vítima dessa violência. A outra coisa aqui é que as famílias têm delegado cada vez mais para o professor o que antigamente se chamava de educação de berço e que era dado em casa, né? Então, essa criança, principalmente, ela chega na escola com uma deficiência dessa formação do com licença, obrigado, por favor, de entender o direito do próximo, por aí afora, e isso é delegado para o professor e há um encargo a mais, né? Isso acaba gerando violência na escola. E a gente tem de lembrar também que o fenômeno da violência na escola ele tem expressão mundial. Ele não é uma particularidade do contexto brasileiro. Hoje tem várias discussões, uma literatura vasta, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos, sobre a violência na escola. Aqui também citando um exemplo de violência na escola, esse é um estudo que foi feito em Belo Horizonte, com 751 professores, foi um questionário da rede municipal, o ensino fundamental, e ele encontrou relato de episódios de agressão praticados por funcionários ou outros professores em 15,3% dos entrevistados. 74% sofreram episódios envolvendo alunos, 57,1% episódios envolvendo pais de alunos e 54,9% agressão por pessoas externas à escola. Então, o percentual de professores que é vítima de violência ele é elevadíssimo, né? E eu não coloquei ali, mas o estudo mostra uma grande frustração dos docentes com a administração escolar. Então, o Serviço de Medicina do Trabalho do município, ele não tem nenhum protocolo, ele não tem uma abordagem desse trabalhador que é vítima de violência. Muitos se sentem desamparados porque ele apanha, muitas vezes, ele é vítima de violência física na escola, às vezes não é feita uma notificação, no outro dia ele tem de voltar ao trabalho, ele se sente muito desprotegido, você não tem uma equipe de acolhimento que tenta entender o que aconteceu, o que favoreceu essa violência na escola, e isso faz com que o trabalhador se sinta muito desprotegido e muito desamparado. Bom, eu trouxe aqui um outro fator de violência no trabalho, que é o acidente de trânsito. Ele é uma das expressões da violência que atinge trabalhadores. Embora ele, na maioria das vezes, fuja da governabilidade do gestor do ambiente de trabalho, ele é um fator importante, porque ele gera um custo elevadíssimo e absenteísmo para as empresas, é uma causa de morte frequente, né? Então a gente tem de ter alguma forma de abordar. Então existe uma estimativa aí da Organização Mundial de Saúde, uma estimativa de 2009, que a cada ano morram 1,3 milhões de pessoas vítimas de acidente de trânsito em todo o mundo, 90% das quais em países de baixa e média renda,
a um custo estimado de 500 bilhões de dólares, né? Isso tem a ver com as péssimas condições das nossas vias, com o nosso transporte coletivo de péssima qualidade, né? E isso favorece muito os atropelamentos, os acidentes de motocicleta. Hoje virou uma praga, né? A motocicleta, que antes era utilizada fundamentalmente para o lazer, hoje ele é um meio de trabalho, ele é o instrumento de trabalho do indivíduo, ou ele é um meio de transporte para o trabalho. E por ser um meio de transporte muito frágil, muito inseguro, o condutor ele fica muito desprotegido, os acidentes são muito frequentes. Na região das Américas, os acidentes de trânsito constituem a principal causa de morte para indivíduos entre 5 e 14 anos, e a segunda principal causa de morte para indivíduos entre 15 e 44 anos, matando a cada ano 130 mil pessoas. E se a gente levar em consideração aqui essa faixa etária, 15 e 44 anos, significa matar pessoas no auge da sua capacidade produtiva e pessoas muito jovens. Isso também gera um custo do ponto de vista de previdência social muito elevado. São indivíduos que vão ficar afastados por tempos prolongados, ou que vão morrer muito jovens, ou que vão se aposentar muito jovens. Das vítimas fatais na região, 39% são pedestres, ciclistas ou motociclistas e 47% ocupantes de veículos automotores. Em 2006 e 2007, 5 milhões de pessoas sofreram lesões não fatais, o que equivale a 35,5 feridos para cada óbito. Então, são números bastante assustadores. Eu trouxe aqui, essa é uma estatística brasileira, feita pelo Ministério da Saúde, né, uma estatística relativamente recente, de 2011, e que mostra uma evolução do número de acidentes de 1998 até 2008, mostrando que os acidentes com pedestres eles caíram ao longo do período estudado, mas os acidentes com ciclistas cresceram 300%, com motociclistas 700%, automóveis, né, veículos de passeio 121%, caminhão 183%, ônibus 73%, outros 78,5%. São estatísticas assustadoras, mas eu chamaria atenção aqui particularmente para a situação dos caminhões, porque elas envolvem um desafio para os gestores da saúde, dos trabalhadores, dos condutores, né? Nós sabemos que, além das péssimas condições das nossas estradas, a gente sabe que as formas de remuneração habitual, o pagamento por frete, nós temos uma série de situações que levam esses condutores a jornadas muito longas de trabalho, ao uso crônico de estimulantes, anfetaminas, rebites, etc. E esse é uma forma, são fatores importantes no desencadeamento desses acidentes nas estradas, né? Então, é uma modalidade de violência que a gente não deve subestimar e que a gente deve encarar como violência. Por fim, o suicídio e trabalho, muito polêmico, né? Em que medida o trabalho pode ser um fator que leva os indivíduos a suicídio. Nós temos alguns livros recentes, principalmente de autores franceses, eles relatam uma epidemia na França de suicídios supostamente relacionados ao trabalho, fazem uma discussão muito interessante sobre o papel do trabalho no desencadeamento desses quadros. Mas o suicídio é a modalidade de violência, uma violência autodirigida, mais frequente no mundo. Isso, para a gente, aqui no Brasil, pode parecer meio contraintuitivo, mas no ano 2000, é a última estatística mundial da OMS, foram 815 mil suicídios no mundo inteiro, né? Para a gente que vem de uma tradição do judaísmo e do cristianismo, o suicídio não é aceito moralmente, é um pecado, e é culturalmente muito pouco aceito, mas em outros países do mundo, ele pode ser, inclusive, uma saída honrosa diante de algumas dificuldades da vida, né? Ou pode sair uma saída heróica, né? Diante, por exemplo, de conflitos políticos, conflitos étnicos, etc. Então, no Brasil, o suicídio ele não é a modalidade mais frequente de violência, mas hoje também se discute o suicídio não só como um problema de saúde mental, mas uma alternativa que as pessoas encontram diante até de determinado tipo de sofrimento no trabalho. Então, a OMS aponta, né, que aproximadamente 1 milhão de pessoas suicidam a cada ano, com uma taxa global de 16
suicídios para cada 100 mil habitantes. Essa taxa ela cresceu 60% nos últimos 45 anos. O suicídio ele está entre as 3 principais causas de morte entre os 15 e os 44 anos, e em muitas nações é a segunda causa de morte no grupo entre 10 e 24 anos. Então, a gente estima que o número de tentativas de suicídio ele seja 20 vezes superior ao número de suicídios consumados. Então, para cada suicídio realizado, a gente tem, em média, 20 tentativas. Bom, as ocupações com altas taxas de suicídio incluem os médicos. Existem várias explicações, entre os médicos, mais comum entre os psiquiatras e os anestesistas. Dentre os fatores que poderiam explicar a maior taxa de suicídio entre os profissionais, a literatura cita o estresse no exercício profissional, as longas jornadas de trabalho, a privação de sono, o contato intenso com a dor, sofrimento, morte, incerteza e limitação do conhecimento com medo de erro. Então, essas seriam causas. E uma outra causa que a gente não pode esquecer é o acesso a meios indolores de cometer suicídio. Então, anestesistas, principalmente, eles têm um acesso muito facilitado a drogas que permitiriam, digamos, ter uma boa morte. Então, uma das explicações seria essas, e alguns autores dizem, inclusive, que a inalação crônica, hoje menos comum, porque os sistemas de anestesia são mais fechados, a gente tem menos vazamento de anestésico no bloco, mas que inalação crônica de anestésicos também poderia levar a transtornos de humor e isso facilitar o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, alguns trabalhadores da indústria química, incluindo farmacêuticos, também teriam maior risco devido à maior disponibilidade de drogas e produtos químicos letais. Então, o fato de você ter facilidade de acesso ao meio facilitaria. Isso é realmente curioso, porque, por exemplo, policiais geralmente suicidam usando arma de fogo, porque eles têm acesso à arma de fogo. Os trabalhadores rurais também têm altas taxas de depressão, supostamente fatores ambientais e socioeconômicos, e possivelmente por exposições a agrotóxicos. Tem vários estudos que associam a inalação crônica, a exposição crônica a agrotóxicos e transtornos de humor, ambiente de trabalho de risco, estresse devido às pressões econômicas, isolamento, acesso a grandes quantidades de pesticidas, um meio comum de morrer, de cometer suicídio no campo é enforcamento e utilização de agrotóxicos, e um acesso muito precário a serviços de urgência. Policiais no Brasil, é um relato com colegas que são médicos de trabalho de corporações policiais, de um número elevadíssimo de tentativas de suicídio, mas isso não é divulgado. Normalmente as polícias no Brasil não têm serviços muito bons de saúde no trabalho, não divulgam estatísticas regularmente, essas informações são consideradas informações restritas, de segurança, etc., mas a gente sabe de colegas que aqui também o fenômeno ocorre. Nos Estados Unidos, a ocorrência de suicídios entre policiais é 3 vezes maior do que na população geral, e depressão, estresse pós-traumático, trabalho em turno, efeitos dos traumas psicológicos constituiriam as possíveis explicações para esses suicídios. Bom, nos Estados Unidos, a gente não tem estimativa, no Brasil, 1 a 3% dos suicídios ocorrem no trabalho, que significa uma taxa de 2,3 a 2,5 suicídios por milhão de trabalhadores. 90% dos suicidas são homens. Na verdade, essa proporção entre os sexos ela é comum no mundo inteiro, não numa proporção tão elevada, mas todo mundo sabe que as mulheres tentam mais, mas os homens morrem mais. Os homens, quando tentam suicídio, eles tentam de formas mais efetivas e acabam morrendo. Christophe Dejoux vem estudando o fenômeno, e ele apresenta como explicação para o suicídio relacionado ao trabalho a solidão, eu transcrevi literalmente, a solidão por alta competitividade entre os trabalhadores, a desconfiança mútua, o vigilantismo por processos individualizados de avaliação de desempenho e busca incessante de padrões de qualidade, mesmo que ao custo do sacrifício da ética e da satisfação de necessidades pessoais. O privilegiamento da identificação dos erros em detrimento dos reconhecimentos, do reconhecimento dos acertos da qualidade de trabalho, que é muito importante nessa identidade do trabalhador, no reconhecimento dele.
a degradação da convivência coletiva, a solidão, o sentimento de abandono e desamparo experimentados por trabalhadores neste cenário hostil seriam determinantes dos casos de suicídio no trabalho. Custos desse cenário, né? Sistema de saúde é um custo elevadíssimo, sistema de cuidado pré-hospitalar, o SAMU, o resgate, a redução da qualidade de vida, que é um custo intangível, imensurável, o aumento do absenteísmo do trabalho, a perda da produtividade, os indivíduos que se sentem constantemente ameaçados produzem menos, os custos com segurança, então empresas instaladas em regiões violentas, o custo com empresas de segurança, vigias, vigilantes, circuito interno de TV, por aí afora, isso aumenta muito o custo. Só fazendo parêntese, algumas multinacionais que têm filiais em algumas capitais brasileiras consideradas perigosas, né, pagam adicionais de periculosidade para os seus executivos que vêm para essas cidades, que colocam isso como uma condição para virem, para trabalharem nesses locais. Isso em várias capitais, na verdade, da América Latina. Isso aumenta muito o custo. A perda do valor das instalações, isso é um problema, que você gasta uma fortuna construindo uma instalação, mesmo no caso da gente, você compra um apartamento num lugar ótimo, alguém vai e metralha a fachada do seu prédio, começa a ter assaltos na vizinhança, o preço do seu imóvel cai. A mesma coisa no caso da indústria. Os prejuízos na imagem da empresa, as perdas materiais e o que é muito importante do ponto de vista cultural é a transmissão transgeracional de um comportamento violento. No Brasil, o IPEA, né, ele estimou o custo da violência, isso em 2007, em 92,2 bilhões de reais, ou 5,9% do produto interno bruto, e isso aqui é o custo em tratamento, em seguridade social, né, que inclui custos da saúde e da previdência. E o custo total da violência em 2004 foi em 4,1 bilhões de reais. Isso aqui é uma estatística norte-americana, passar rapidamente, já que a gente não tem estatísticas brasileiras. O que chama a atenção aqui, ele mostra que a violência e outras lesões, né, causadas por violência pelas pessoas ou animais, aqui ela é responsável por 17% dos casos de morte no trabalho, sendo que os homicídios nos Estados Unidos são responsáveis por 10% das mortes no trabalho. Então, o taxista, o motorista de ônibus, o caixa de supermercado, da farmácia, o frentista do posto de gasolina, etc. Aqui mostrando a taxa de violência não fatal contra agentes do governo e do serviço privado norte-americano entre 1994 e 2011, então mostrando que uma queda muito expressiva, né, ao longo do período de estudo, mas mostrando que a queda desses episódios foi maior no setor privado. Então, no setor público, onde a gente tem uma concentração de serviços essenciais prestados à comunidade, saúde, educação, segurança pública, a gente teria mais trabalhadores sendo vitimados. Quais são as características, né, das circunstâncias relacionadas a episódios violentos? O que existe no local de trabalho que pode tornar um trabalhador mais vulnerável a ser vítima de violência? Portar e guardar valores, por questões óbvias, cuidado físico e emocional a outras pessoas, principalmente se isso é feito na casa do indivíduo. Então, a gente tem visto isso agora com o programa de saúde da família, que você tem visitas regulares ao domicílio por parte do agente comunitário de saúde, às vezes do médico e do enfermeiro, longe da vigilância, no ambiente privado. É a situação também dos cuidadores, né? Eles são mais vítimas de violência. Interagir com pessoas sob estresse, alcoolizadas, drogadas, criminosos, portadores de distúrbios psiquiátricos, exercer controle físico ou disciplinar sobre outras pessoas, porteiros, vigilantes, recepcionistas, etc. Exercer atividades na moradia de clientes, exercer funções de supervisão, exercer autoridade sobre outras pessoas é potencialmente conflituoso e isso pode resultar em violência. Exercer função de segurança, trabalhar em instalações que permitem livre circulação de grande número de pessoas sem restrição, sem identificação, trabalhar em áreas mal iluminadas e áreas de difícil acesso, porque isso facilita para o potencial ofensor se esconder, cometer uma violência sem ser visto. Falta de habilidade e treinamento para administrar, mediar conflitos, né?
Essa é uma causa importante de violência, principalmente nas áreas de saúde, na área de educação. Aqui era um outro item, mas ele ficou junto. Portar ou manusear armas de fogo. Isso também é contraintuitivo, mas muitas vezes quem porta a arma de fogo é vítima de violência porque quem o agride quer exatamente a arma de fogo, né? Tem um pouco tempo, mas só para contar 5 minutos, só para contar um episódio meio anedótico. Eu atendi um policial civil que estava de plantão numa delegacia, numa região muito tranquila da cidade. Ele deu uma cochilada, 2 adolescentes desarmados entraram na delegacia, o renderam para roubar a arma, porque eles queriam cometer um roubo, né? Então, no fato, eles sabiam que lá tinha a arma e esse foi o motivo da invasão dessa unidade. Trabalhar sozinho, você fica vulnerável, e trabalhar à noite, por conta do efeito surpresa, a capacidade, né, a possibilidade do ofensor, né, se esconder mais facilmente. Então, a primeira coisa, a gente tem que diagnosticar o problema. Esse é o primeiro passo, né? A gente identificar, mensurar e analisar o risco. E quais são os passos para que a gente vai seguir? O primeiro é a consulta aos profissionais de saúde e segurança do trabalho e os representantes dos trabalhadores. A análise das estatísticas, né, quando elas existem, né, um problema no Brasil, porque isso permite a gente saber onde, como, quem que é a vítima preferencial, etc. Os censos ou surveys de vitimização. Recentemente, o Ministério da Justiça realizou um survey de vitimização no Brasil inteiro, uma amostra de 70 mil pessoas foi entrevistada. E o que ele queria descobrir? As pessoas que foram vítimas de violência, várias modalidades. Infelizmente, nós não conseguimos negociar a inclusão de um módulo sobre violência no trabalho, mas foi incluído violência contra idoso, mulher, na rua, crime sexual, etc. E a ideia é que a maior parte das pessoas não notifica para as polícias. Então, é por isso que a estatística oficial ela nunca reflete a realidade. Então, sai a estatística da polícia de roubo, todo mundo ri, não é só isso, é muito mais. É uma percepção verdadeira, o número real é muito maior. A gente tem uma cifra negra porque grande parte das vítimas não denuncia. E isso é um problema sério, porque todos os recursos a serem destinados à política pública de prevenção de violência e crime, ele parte da estatística oficial. Se a estatística oficial é ruim, então você vai ter sempre o subdimensionamento dos recursos necessários. A mesma coisa aqui. Então a gente pode, no local de trabalho, fazer um survey de vitimização e saber quem foi vítima da violência, que tipo de violência, como, quando, para a gente ter um diagnóstico adequado. A revisão dos registros de absenteísmo, tem relatos de que o absenteísmo ele é maior nos dias que se seguem episódios de violência dentro da empresa. A revisão dos procedimentos internos para notificação de acidentes de violência, as inspeções dos ambientes de trabalho visando identificar problemas na organização e processo de trabalho, e no design ambiental que favoreça a ocorrência dos episódios. O que a gente chama de design ambiental? A arquitetura do ambiente de trabalho ela favorece a violência, porque ela deixa os indivíduos, por exemplo, dá um exemplo bem simples, todo mundo conhece, loja de conveniência de posto de gasolina. As boas normas de arquitetura ambiental dizem que elas têm que ser janelas grandes, com vidros, de forma que o frentista e o usuário possam ver o caixa da loja de conveniência. Porque se alguém quiser assaltar a caixa, apontar uma arma, quem está do lado de fora vê. Isso constrange quem está motivado a cometer o assalto e também permite uma ação rápida de quem está testemunhando. Agora, você tem uma loja de conveniência que funciona 24 horas, toda fechada, quem está lá de fora não vê o que está acontecendo lá de dentro. Muro parece que é bom, mas não é bom. Porque a gente pula um muro em 30 segundos e faz o que quer do lado de dentro e ninguém vê. Blindbacks, grades, etc., favorecem a segurança. Não é a gente. René tem... Até porque eu não pulo muro há muitos anos. A última vez que eu pulei muro era menina, né? Então, sou de pular cerca. O muro, não. Então, a análise do risco, né, a gente reúne as informações sobre cada risco identificado, estabelece o risco de ocorrência de dano, considerando o número de pessoas expostas a cada risco e o tipo de exposição, considerando as diferentes situações que podem existir e amplificar o risco, e esse diagnóstico é o ponto de partida para as medidas de prevenção. Rapidamente, que eu já estourei meu tempo, né? A gente busca a maior adequação entre a demanda e a oferta de serviços, no caso dos serviços públicos. O conflito e a violência resultam de uma demanda muito maior que a oferta, então é por isso que atrasa, o atendimento é rápido, é mal feito. A melhoria das instalações, da localização das unidades e das concepções do posto de trabalho,
iluminação adequada, barreiras, circuito interno de TV, sistemas de alarme. Todo mundo conhece aqui o exemplo das agências novas da Previdência Social. Os consultórios dos peritos têm 2 portas, um que dá para o corredor de acesso ao segurado e uma porta que dá para os fundos, né? Tem uma luz, né, na estação de trabalho, e que se o segurado começar a ficar agressivo, violento com o perito, ele aciona, e isso autoriza o vigilante que está no corredor a entrar no consultório. São todos mecanismos de prevenção. Buscar estratégias mais eficientes de comunicação com o público interno das instituições, no caso aqui, instituições de saúde e seus usuários. Melhorar a capacitação de vigilantes e corpo técnico para administrar situações de conflito, notificação e investigação sistemática dos episódios com penalização dos responsáveis, garantia de assistência às vítimas dos episódios de violência e implementação de ações de saúde voltadas para os fatores geradores de vulnerabilidade social que favorecem ações violentas. É isso, muitíssimo obrigada, né? Mais uma vez, obrigada à plateia pela paciência, obrigado pelo convite.